Olá, hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica na face e no nariz. Você sabia que chama-se rinoplastia, esse tipo de cirurgia? E aumentou bastante nessa época, depois da pandemia? Bom, nosso convidado de hoje é o médico Luiz Henrique Borges, cirurgião plástico. Obrigada por ter aceito o nosso convite para Eu esse que agradeço o bate-papo, convite, doutor. muito obrigado. Bom, vamos iniciar pela rinoplastia, porque é algo que envolve também questões tanto de saúde como estéticas, né? Qual é o estilo mais procurado dessa cirurgia? Ela tem muita relação com a questão funcional ou é mesmo a estética? Eu acho interessante a pergunta, justamente porque hoje a rinoplastia, ela não é só a parte estética, né? Então, quando se fala em rinoplastia, a gente tem que avaliar o nariz como um todo. Então, o nariz ele tem um aspecto funcional muito importante, que é a respiração. E eu sempre falo para os meus pacientes, não adianta a gente ter um nariz bonito que não respira. Certo? Então, o aspecto fundamental, apesar da procura no consultório muitas vezes ser a queixa estética, a gente tem sempre que abordar a parte funcional associada. E entre as principais partes funcionais associadas para a cirurgia estética, nós temos o desvio de septo, que a gente acaba fazendo a septoplastia durante a cirurgia, e a hipertrofia dos cornetos, que é aquela famosa carne esponjosa que o pessoal fala, que também a gente pode tratar ela de diversas formas durante o procedimento. Quando a gente associa a parte funcional da parte estética, a gente consegue uma melhora muito grande na qualidade de vida do paciente. A gente consegue atender tanto as melhorias estéticas e também ajuda na parte funcional, que é fundamental hoje para todo mundo, certo? Qual é a questão estética que há maior número de reclamações? É tamanho, o chamado, tem vários nomes, apelidos até, né? As pessoas às vezes sofrem uma vida inteira, né? Sim. Mas qual seria o estilo, assim, mais... Hoje querem mais consertar, digamos. Hoje as queixas são bem variadas, né? Mas a que a gente mais escuta no consultório é a ponta globosa, né? Que a gente fala que a ponta parece uma bolinha, né? E isso é o que, disparadamente, o que mais as pessoas queixam. Outra coisa é muita ponta caída, a hora que eu me vejo de perfil, a hora que eu dou risada, minha ponta cai. Aqueles pacientes que têm aquele ossinho sobressalente aqui no dorso do nariz, que a gente chama de giba no dorso. Então, geralmente essa é uma combinação que a gente escuta muito no dia a dia, né? Então, queixa de dorso alto, ponta globosa e ponta caída. Esses são os principais fatores aí que a gente consegue, que a gente escuta no consultório, né? As queixas dos pacientes. Falando em nariz, não tem como a gente deixar de lembrar do Michael Jackson, né? Que fez aí não só cirurgias no nariz, mas no rosto, o corpo dele, ele buscou muita a perfeição que ele tinha ali como inspiração à madrinha dele. E assim, hoje em dia tem essa questão, as pessoas buscam um artista ou alguém para seguir ou não? Hoje eu costumo separar bastante com meus pacientes da seguinte forma. Existem aqueles pacientes que chegam com o nariz pronto para você, né? Uma foto de alguém, algum artista, ou até mesmo algum outro paciente que fez rinoplastia e que fala, eu queria um nariz igual a esse. Eu falo para eles assim, eu não consigo reproduzir esse nariz em você, porque cada rosto é único, cada resultado é único, né? Mas a gente acaba utilizando essas referências que o paciente tem como bonito para adaptar na sua realidade. Então isso é importante também que os pacientes tenham, eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque a gente usa isso como referência para fazer a cirurgia, mas a gente não consegue reproduzir os resultados em cada um. Quando a gente fala do Michael Jackson, uma das frases que a gente mais escuta no consultório é meu maior medo de fazer a cirurgia é de ficar com o nariz igual ao do Michael Jackson, porque o Michael Jackson acabou, como ele teve várias interferências no nariz, ele acabou tendo algumas complicações que as pessoas não julgavam bonito. Então, esse medo do nariz de Michael Jackson, a gente conseguiu reduzir bastante com a evolução das técnicas da cirurgia, né? Então, hoje a cirurgia evoluiu de uma maneira muito grande, associada também à tecnologia, que a gente usa alguns aparelhos, inclusive, dentro da cirurgia, e que a gente consegue reduzir muito a chance disso acontecer. Complicações podem acontecer, como em todo procedimento, mas esse medo em específico, a chance hoje em dia é muito pequena, justamente pela evolução das técnicas de cirurgia, né? Então, já aproveitando essa deixa, quais seriam as técnicas? Hoje, como é feita essa cirurgia? É muito interessante porque eu falo assim, que não existe uma verdade absoluta. Cada cirurgião ele acaba se adaptando a uma técnica diferente, mas existem aquelas que a gente julga que tem alguns resultados mais a longo prazo. Eu tenho uma opinião muito bem formada, a técnica que eu gosto de utilizar é chamada rinoplastia estruturada. Não é uma técnica que é nova, ela sempre existiu, mas ela foi ganhando várias adaptações ao longo dos anos e que hoje a gente está muito consolidado no seu aspecto final. Então, a rinoplastia estruturada ela é interessante porque ela vai estruturar cada mudança que eu vou fazer no nariz. Eu sempre falo com os pacientes, o nariz é como
como se fosse uma casa. Cada mudança que a gente faz, a gente cria um pilar para sustentar aquela mudança. E a rinoplastia estruturada é exatamente isso. Então, o que eu acho mais interessante é que, além da parte estética, a gente também reforça toda a parte funcional das válvulas do nariz com a rinoplastia estruturada. E eu fico muito tranquilo em falar para os pacientes que hoje, nas minhas mãos, é a técnica que eu atendo melhores resultados. Existem outras técnicas, como a rinoplastia fechada, que é uma que não tem cicatriz aqui na columela do nariz, porém, nas minhas mãos e na onde a gente consegue ver os resultados, eu não acho que é tão benéfico quanto a rinoplastia aberta, fazendo a técnica estruturada. Então, são algumas diferenças que, às vezes, na mão de um cirurgião, é a técnica com melhor resultado, na mão de outro. Então, hoje eu acredito muito na rinoplastia aberta, que é aquela que tem um corte aqui na columela, e de forma estruturada, que a gente consegue estruturar todas as mudanças importantes do nariz. Com isso, o paciente tem uma recuperação a longo prazo. Né? Como eu anunciei aqui no início, né, houve um aumento, né, na procura por esse tipo de cirurgia depois da pandemia. O que o senhor percebeu? Por que as pessoas, então, agora decidiram criar coragem muitas vezes, porque às vezes que já queriam, mas não tinham, né? Eu acho que assim, após a pandemia, a gente teve um aumento na procura muito grande pelo procedimento no nariz. O principal fator que nós conseguimos identificar foram o aumento das videochamadas, o aumento da exposição nas redes sociais devido aos selfies, que tudo isso a pessoa começou a se ver mais de frente. Então, a partir desse momento, a gente começaram a criar várias queixas que talvez não existiam antes. Então, a gente teve um aumento absurdo na procura da rinoplastia ao longo dos últimos anos, principalmente durante e após a pandemia, e que esse aumento se mantém, porque a partir do momento que foi instalada essa queixa estética, a pessoa geralmente procura para resolver o seu problema. Né? Então, um aspecto muito importante é que, às vezes, o paciente chega com uma queixa estética, porque se viu numa foto, ou se viu numa imagem, mas nem sempre aquelas imagens refletem a realidade. Né? Então, quando a gente examina o paciente pessoalmente, com certeza, às vezes, a gente tem outras percepções. Então, por isso é importante uma avaliação com um profissional que é especialista na área, justamente para você identificar se aquele problema que você queixa realmente é passível de correção e se tudo isso, a melhor indicação seria a rinoplastia mesmo. Falando em rede social, muitas vezes as pessoas usam muito os filtros, né? Exato. E às vezes pessoalmente você até estranha, né? Isso pra gente já está virando algo até comum, mas chega ao consultório, por exemplo, pessoas que elas querem fazer uma cirurgia plástica no nariz e depois elas não ficam tão satisfeitas e aí querem, o senhor também é cirurgião plástico de face, né? Aí já querem mexer em outra parte chegando a um ponto de isso se tornar até doentio? Isso. Vou separar essa pergunta em duas respostas importantes. Existem aquelas pacientes que operam o nariz, que não ficam satisfeitos e só com o nariz e querem operar muitas outras cirurgias. E aí, a partir do momento que a gente consegue identificar que isso já não é algo saudável, a pessoa quer muita mudança no corpo, ou ela quer várias mudanças que às vezes não são reais, a gente até costuma pegar esses pacientes e falar assim, pode ser que a gente tenha um diagnóstico patológico mesmo em relação a isso. Quando a gente vai pensar em pessoas que fazem múltiplas cirurgias ou têm múltiplas queixas do corpo, querem passar por múltiplos procedimentos, a gente começa a identificar ver se aqueles pacientes não têm o que a gente chama de dismorfismo corporal, que é uma imagem distorcida do próprio corpo. Por isso é importante um profissional capacitado para identificar esse paciente antes de fazer qualquer cirurgia, para se realmente aquela cirurgia vai resolver o problema. Porque muitas vezes não vai ser a cirurgia plástica que vai resolver o problema daquele paciente. Então isso é um ponto muito importante. Porque quando você identifica, na verdade eu sempre falo que é um grande desafio no nosso consultório, você identificar esse paciente. Porque muitas vezes de início é um paciente que não demonstra qualquer outro sintoma. E aí, com o passar do tempo, no pós-operatório, você vai começar a perceber alguns detalhes que levam a você a falar assim, nossa, esse paciente pode ser que ele tenha um quadro de dismorfismo corporal. Uma vez identificado ou suspeitado, a principal tratamento é com o psicólogo e a psiquiatra, porque aí conseguem fazer um manejo desse paciente de maneira adequada, porque não vai ser eu, o cirurgião, que vou resolver esse problema, certo? A gente vê aí no mundo artístico, né, mas as pessoas que chegam a transformar tanto o seu corpo para se tornar Barbie ou Ken, ou bonecos, né, ou personagens, né, e chegou já em algum momento assim para o senhor algum tipo de paciente assim? Olha, nunca chegou para mim. A gente acaba vendo essas notícias por meio da imprensa, né? E a gente acaba vendo algumas coisas. Eu sempre falo que o que eu acho interessante da rinoplastia é que a rinoplastia é como a gente mexe no centro do rosto.
Então, existem alguns casos que a gente opera a queixa do paciente e o nariz muda completamente tudo na face. Porque como é o centro do rosto, você acaba mudando toda a expressão, você acaba mudando a percepção que as pessoas têm de você, e isso é muito importante. Então, mesmo a cirurgia sendo muito bem executada, alguns pacientes, eles acabam se assustando. Por quê? Falam assim, nossa, eu não me reconheci de início, mas logo depois eles acabam acostumando com essa nova imagem, era isso mesmo que eu queria, então graças a Deus as coisas deram certo. Então, eu tenho muito essa percepção no consultório, que o nariz, ele muda muito mais a fisionomia do que uma cirurgia corporal, por exemplo. Muitas vezes você está o tempo todo vestido, não se vê o tempo todo, a face a gente não tem como esconder. Então, isso é um ponto super importante. É como a voz também, que às vezes a pessoa, né, ouve a gravação, nossa, mas a minha voz é assim estranha, né? Exatamente. E falando em cirurgia de face, que outros tipos de cirurgia, que correções podem ser feitas na face? Olha, hoje a cirurgia plástica ela é dividida em dois âmbitos, né? A cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora. Dentro da cirurgia plástica estética, a gente tem vários tipos de cirurgias, como por exemplo a cirurgia para o envelhecimento facial, que é a cirurgia do chamado facelift, onde a gente trata todo o envelhecimento e a flacidez da região do terço médio da face e o pescoço. Tem a blefaroplastia, que é a cirurgia da retirada de pele das pálpebras, tanto superior quanto inferior. Tem a própria rinoplastia, que a gente consegue melhorar uma associação conjunta todos esses aspectos. A gente tem também a cirurgia plástica reparadora. A cirurgia plástica reparadora é muito interessante porque ela trata uma série de doenças que podem vir desde a infância, como por exemplo uma fissura lábio-palatina, a criança que nasce com a fenda palatina, que tem várias malformações na região da perioral, do lábio, até mesmo do nariz, como alguns tumores de pele que o paciente costuma tirar, porque a face é um grande centro dessa região, um grande fator de risco. Então a gente costuma fazer um tratamento completo de toda a face. Falando ainda de cirurgia de face, não tem como a gente não lembrar das várias técnicas que se usam aí, tanto na dermatologia, alguns dentistas também já são autorizados a usar, que é a aplicação dos, né, botox, sei lá, bioestimuladores, enfim. Qual a diferença desse tratamento estético, né, para a cirurgia plástica? Quais são, digamos, os resultados? Porque às vezes acho que as pessoas temem um pouco, né, acham que a cirurgia plástica é muito invasiva, né, para essas questões, por exemplo, de envelhecimento. Doutor. Eu acho interessante essa pergunta, dois aspectos. Primeiro, eu sempre falo que o paciente ele tem que procurar aquele profissional que ele sente mais confiança. E a única orientação que eu faço é sempre procure referências daquele profissional, que tipo de formação ele teve, e se você se sente seguro, acho que é o principal ponto para você definir entre um procedimento ou outro. Segundo ponto interessante é que a cosmiatria, que a gente chama, que é preenchimento com ácido hialurônico, bioestímulo de colágeno, a gente tem o laser, a gente tem uma série de outras tecnologias que, na verdade, eles não competem com a parte cirúrgica, eles são complementares. Então, eu sempre falo assim, existe aquele paciente que desde jovem vai fazer uma manutenção, um tratamento de pele, um estímulo de colágeno, também a região do ácido hialurônico, botox, e vai chegar um momento da vida dele que esses procedimentos eles não vão ser mais tão efetivos quanto eram antes. E aí que ele parte para o procedimento cirúrgico. E o procedimento cirúrgico, após o procedimento cirúrgico, ele vai precisar continuar todos esses procedimentos, porque é uma manutenção. Então, a gente não consegue nunca descansar nesse sentido, porque o processo de envelhecimento facial ele é contínuo. A gente, com a cirurgia, eu não bloqueio o envelhecimento, eu dou um retardo no envelhecimento e associado a essas outras tecnologias, a gente consegue um melhor resultado. Então, sempre é assim. Existem situações em que o paciente não fez nenhuma manutenção desde quando era jovem e, eu quero resolver o meu problema. Nesses casos, se você encontra um profissional totalmente capacitado, ele vai falar para você assim, olha, vou ser muito sincero para você. Esses procedimentos aqui, cosmiatria tem esses benefícios e a cirurgia tem isso, e depois a gente precisa fazer a manutenção. Qual você prefere, qual você escolhe, explica os riscos, benefícios de cada um, e aí o paciente acaba decidindo. Na minha opinião, em alguns momentos, a cirurgia é a única saída. E depois da cirurgia você acaba fazendo a manutenção desse tratamento. Mas existem diversas questões, porque às vezes a vontade do paciente, o medo do corte, o medo da cicatrização, mas tudo isso a gente acaba driblando e conseguindo conversar com o paciente durante a consulta médica. Por isso que a consulta e a avaliação, qualquer especialista é fundamental, porque o paciente consegue tirar suas dúvidas e consegue ficar mais seguro para o procedimento. Né? Tem idade mínima para rinoplastia e cirurgia de face? Tem uma idade mínima que é interessante.
Geralmente as meninas, a gente acaba falando que a idade mínima é uns 2 a 3 anos após a primeira menstruação, que é onde o desenvolvimento acaba quase completo ou até mesmo dá uma desacelerada importante. Nos homens, a gente acaba falando que é entre 16 e 18 anos. Agora, o que eu sugiro sempre? Alguns casos menores de idade a gente opera, mas são exceções. O que eu sempre converso com os pacientes e com os pais é que a preferência é que opere depois dos 18 anos. Quando o paciente é menor de idade, eu sempre solicito para que além da mãe e do pai e do paciente estejam presentes, os 3 participam da consulta, os 3 assinam todos os termos de consentimento. Muitas vezes eu preciso de uma avaliação de outros especialistas, como por exemplo, uma avaliação psicológica, até mesmo uma avaliação do endocrinologista, porque eles acabam, a gente em conjunto consegue oferecer um tratamento melhor para esse paciente. Bom, alguma questão que a gente não abordou que o senhor gostaria de destacar? Eu acho interessante a gente falar um pouco da evolução da rinoplastia, que hoje a gente tem algumas tecnologias associadas ao procedimento. Hoje o pessoal escuta bastante falar da evolução de tecnologia para lipoaspiração, tecnologia na cirurgia da mama, no pós-operatório, e hoje a rinoplastia evoluiu muito. Então hoje, aquele medo que os pacientes tinham daquele ficar com o olho extremamente roxo, inchado, pós-operatório complicado, a gente conseguiu melhorar muito. Hoje a gente faz a chamada rinoplastia ultrassônica, onde a parte óssea, as fraturas da rinoplastia, a gente faz através de um aparelho, que ele é muito seguro, muito preciso, e o índice de hematoma, o índice de inchaço é muito menor. Lógico que associado a ele, a gente utiliza um protocolo de pós-operatório muito bem estabelecido. Então a rinoplastia não é você ir lá, operar e acabou. Hoje eu falo que a gente é uma equipe, então participa da cirurgia o paciente, que é um papel principal, o cirurgião, que eu faço o melhor na minha parte técnica, e nossa equipe de pós-operatório, chefiada pela nossa fisioterapeuta, que é a doutora Ana Laura Formiga, que acaba fazendo um protocolo de pós-operatório que vai levar uma recuperação mais rápida para esse paciente. Então hoje o nosso índice de hematoma, nosso índice de equimoses, que são os roxos, e o inchaço, são muito bem controlados. E isso é muito importante, porque eu sempre falo assim, o paciente que demora mais de 14 dias para voltar ao trabalho já torna praticamente inviável uma cirurgia eletiva, né? Estética, por exemplo. Então, eu gosto que meu paciente ele fique independente o mais rápido possível. Então, hoje o retorno ao trabalho, lógico, dependendo da atividade, fica em torno entre 5 e 7 dias. Olha. E isso é muito interessante. E aí dá para se programar também hoje em dia exatamente. com os home offices e de repente umas férias também, exatamente. Bom, quem quiser conhecê-lo, conhecer sua equipe, fazer uma avaliação, onde que pode encontrá-lo? Hoje nós estamos com um local de atendimento na nossa clínica, no nosso consultório, que fica dentro da clínica Nossa Senhora das Graças, aqui no bairro Jardim Cuiabá. Só para quem quiser fazer uma avaliação, é só falar com a nossa secretária, Brenda. O telefone está lá no link da bio do Instagram. Nossas redes sociais são Dr. Luiz Henrique Borges, é só procurar lá. Dr. DR ou doutor escrito? Não, DR, Luiz Henrique Borges, sem ponto. E aí marca uma avaliação específica do que você queixa, a gente consegue conversar, explicar um pouco mais sobre a cirurgia e entender o que é fundamental para aquele paciente, né? Que eu acho que isso, eu sempre falo que o resultado da rinoplastia tem que ser proporcional a você. Então, proporcional à sua face, proporcional ao seu corpo, ao tamanho, quanto você tem de altura. Então, tudo isso influencia no resultado da rinoplastia e por isso os resultados são muito individuais. Tá joia, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, tá bom? Obrigado. Bom, nós ouvimos o Dr. Luiz Henrique Borges, médico cirurgião plástico. Anote aí o Instagram dele, @Dr. DR, tá? Dr. Luiz, tá escrito aqui para você, Luiz com Z, Henrique Borges, para você buscar mais informações, ali tem todas as informações da clínica. Falamos sobre rinoplastia e cirurgia de face. Se você conhecer alguém que esteja interessado, aproveite e mande esse link, mande essa entrevista, ela está disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Até a próxima.